Bom, pessoal, e além de passar esses elétrons pela cadeia, o que mais acontece nesse processo? É o que a gente vai ver agora. Então, só aqui para a gente relembrar uma outra figura mostrando a mesma coisa que a gente já viu nos vídeos anteriores, aí a gente tem uma representação da cadeia transportadora de elétrons. Vejam vocês que eu tenho a bicamada lipídica aqui, a dupla membrana da mitocôndria, aqui é a membrana externa da mitocôndria, o citoplasma, o espaço entre as membranas, e aqui eu tenho a membrana interna da mitocôndria, e aqui a matriz mitocondrial. Repito que a membrana externa ela é mais permissiva do que a membrana interna. Então, para que a gente tenha moléculas que alcancem a matriz mitocondrial, muitas vezes a gente vai precisar de proteínas que servirão como canais, permitindo a passagem de moléculas do espaço entre membrana para a matriz mitocondrial. Bom, aqui a gente tem a cadeia transportadora de elétrons, o complexo 1, que vocês sabem, recebem elétrons de NAD reduzido, o complexo 2, que é o complexo da succinato desidrogenase, que tem como coenzima o FAD, que vai ser, então, reduzido durante a formação do fumarato e vai permitir, né, a passagem desses elétrons pela cadeia transportadora. Aqui eu tenho discretamente a ubiquinona, que a gente sabe recebe elétrons do complexo 1 e leva para o 3, e recebe elétrons do complexo 2 e leva para o 3. Complexo 3, aqui eu tenho o citocromo C, a gente sabe que faz a ponte entre o 3 e o complexo 4, e aqui por último eu tenho o complexo 4. Eu queria falar um detalhe para vocês, e isso eu vou deixar a cargo de vocês que tenham curiosidade, queiram se aprofundar um pouco mais na passagem desses elétrons. Eu falei para vocês no vídeo anterior que a ubiquinona ela consegue ser totalmente reduzida a ubiquinol, recebendo 2 elétrons. Então, ela consegue levar 2 elétrons de uma vez só aqui para o complexo 3, tá certo? Porém, o citocromo C, ele é capaz de receber somente um elétron de cada vez, tá? Então, ele leva um elétron de cada vez entre o complexo 3 e o complexo 4. E isso faz com que um dos elétrons que a ubiquinona, ou melhor dizendo, o ubiquinol traga, fique aqui dando, digamos assim, um passeio pelo complexo 3, pela ubiquinona, enfim. E é chamado ciclo Q. E aí, se vocês quiserem estudar o ciclo Q, para entender como que esse elétron não se perde, ou evita-se que esse elétron seja perdido, e como que o citocromo C leva somente um elétron de cada vez entre o complexo 3 e o complexo 4. E lá no complexo 4, a gente vai ter a molécula de oxigênio, que vai ser transformada em água ao receber esses elétrons, ao ser reduzida após a passagem dos elétrons pela cadeia. Bom, o que eu quero falar para vocês aqui, acrescentar a próxima informação que eu quero acrescentar para vocês, para a gente ir formando o caminho que vai culminar na formação do ATP, é o seguinte, é que conforme a gente tem a passagem de elétrons pela cadeia transportadora de elétrons, e os elétrons têm carga negativa, eles formam uma corrente, tá certo? E a formação dessa corrente vai proporcionar a saída de prótons. Prótons é isso aqui, ó, H+, prótons. Vai proporcionar a saída de prótons da matriz para o espaço entre membranas. E aí, conforme esses elétrons vão passando, a gente vai tirando prótons da matriz e eles vão para o espaço entre as membranas. E aí, o que acontece? A gente forma uma alta concentração de prótons aqui no espaço entre membranas e, obviamente, como a gente tem uma diferença de concentração, vocês já podem especular que esses prótons vão querer voltar. E como eu já acabei de dizer para vocês, essa bicamada lipídica aqui, ela não é permeável a qualquer molécula. E ela não é permeável a esses prótons. Então, eles vão ter que arrumar uma forma de voltar
para o interior da mitocôndria. Isso a gente vai abordar daqui a pouco, tá certo? Eu preciso que vocês agora entendam que conforme os elétrons vão passando, eu crio essa corrente que permite que prótons saiam da matriz mitocondrial e alcancem o espaço entre membranas. Todos os complexos conseguem expulsar prótons? Não. Somente o complexo 1, o complexo 3 e o complexo 4, até o momento, foi comprovado que esses 3 complexos conseguem colocar prótons para fora. O complexo 2 não é passível, não consegue colocar prótons para o espaço entre membranas. Isso talvez porque ele esteja somente associado mais à fração interna da membrana interna da mitocôndria. E o complexo 1, 3 e 4, eles já são estão transmembrânicos, né? Essa é a palavra correta, eles já são transmembrânicos. E isso, com certeza, ajuda na passagem desses prótons da matriz para o espaço entre membranas. Então, o que eu tenho até agora? Eu tenho esses elétrons que estão percorrendo a cadeia transportadora de elétrons e conforme eles percorrem, a gente viu que o complexo 1, o complexo 3 e o complexo 4 são capazes de colocar prótons para o espaço entre membranas, deixando aqui, então, uma alta concentração de prótons. Prótons têm carga positiva, o espaço entre a membrana fica com carga positiva e, obviamente, a matriz mitocondrial vai ter carga negativa em relação ao espaço entre membranas. Além disso, a gente sabe que os prótons estão relacionados ao pH. Então, se eu tenho alta concentração de prótons aqui, eu tenho um pH ácido. O espaço entre membranas ele tem um pH ácido em relação à matriz mitocondrial. Aqui, novamente, a gente vê a mesma imagem, mostrando a mesma coisa para vocês, onde eu tenho, então, conforme passam os elétrons, eu consigo colocar prótons para a matriz, consigo retirar prótons da matriz para o espaço entre membranas. E repito para vocês que a bicamada lipídica da membrana interna da mitocôndria não permite que esses prótons voltem livremente. Então, nós veremos mais para frente como esses prótons irão voltar e qual é a consequência da volta desses prótons para a matriz mitocondrial. Bom, e o que acontece além da passagem dos elétrons e da saída desses prótons? A gente viu lá, e já repeti para vocês algumas vezes, que lá no complexo 4 a gente tem o oxigênio molecular, que vai ser reduzido à molécula de água. Então, agora a gente vai olhar mais clinicamente o complexo 4. Então, olha só, o complexo 4 vai ter a molécula de oxigênio que vai ser transformada, que vai ser, na verdade, reduzida à molécula de água, tá certo? 95% do oxigênio consumido pelo nosso organismo é consumido na respiração celular. Ele é o aceptor final dos elétrons. E, junto com os prótons, esse oxigênio vai ser reduzido a uma molécula de água, tá certo? Então, esse oxigênio, ele está aqui associado a esse grande complexo feito de inúmeras proteínas e esse oxigênio vai receber elétrons provenientes do citocromo C e ele somente vai ser liberado desse complexo 4 quando ele finalmente for reduzido à molécula de água. Tudo isso para evitar que a gente forme as chamadas espécies reativas de oxigênio, tá certo? Onde a gente tem a formação, por exemplo, de radical livre do tipo superóxido ou até mesmo a formação da hidroxila, que eu já vou mostrar para vocês no próximo slide. Então, o complexo 4, ele segura esse oxigênio até que esse oxigênio receba os elétrons e os prótons para formar a molécula de água. Bom,
Então, o que eu tenho aqui para mostrar para vocês é justamente isso. É falar para vocês que algumas vezes a gente vai ter elétrons que podem escapar da cadeia transportadora de elétrons, tá? E aí eles não vão alcançar o oxigênio que está aqui ligado a esses centros de ferro e enxofre, a esses subunidades de cobre, enfim, que está bem amarradinho aqui. A gente algumas vezes vai ter vazamento de elétrons e a gente tem um oxigênio dissolvido dentro da célula. E eventualmente um ou outro elétron vazando vai conseguir se ligar a essas moléculas de oxigênio, formando então as espécies reativas de oxigênio. E aqui eu tenho para vocês então o superóxido, que é uma espécie reativa de oxigênio, e também a hidroxila, que é o radical livre hidroxila, que é uma espécie reativa de oxigênio também muito agressiva. E essas espécies reativas de oxigênio, elas podem se ligar tanto a lipídios da bicamada lipídica, podem se ligar a proteínas, podem se ligar eventualmente ao DNA, causando mutações e muitas vezes podendo levar inclusive a célula à morte. O excesso desses radicais livres é o que a gente chama de estresse oxidativo. A nossa célula passa por estresse oxidativo, mas ela é capaz de contornar esse estresse oxidativo, tá certo? O estresse oxidativo ocorre em média em até de 0,1 até 4% do oxigênio utilizado na respiração, eles formam esses radicais livres. Mas as nossas células, como eu falei para vocês, elas são capazes de remediar isso. Se a gente também tem outros antioxidantes, como por exemplo a vitamina C, que pode funcionar também como prevenindo, né, a formação de radicais livres. Mas se isso passa a um nível muito alto, a gente acaba então ocasionando muitas vezes até a morte da célula. Bom, pessoal, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. E o próximo vídeo vai ser um resumo, recapitulando as partes mais importantes da cadeia transportadora de elétrons.